E o F360 trouxe aí as últimas informações antes do derby que acontece logo mais às 9h30 da noite, no dia de hoje, lá na Arena Netflix. Sandy Júnior, Corinthians versus Porco. O Coringão que tem a vantagem de jogar pelo empate. Vamos ver aqui a possível escalação. E é isso, e as últimas notícias aí do Coringão. Fica comigo até o final do vídeo. Se inscreve aí no canal se você ainda não é inscrito. Ativa o sino, deixa o seu like e deixa aí também o seu palpite. Vamos lá para as novidades. Hoje, em casa, jogo de volta das oitavas de final contra o Corinthians, contra o grande rival, o derby. Na nossa tela estão os professores Dorival Júnior e Abel Ferreira. Mas agora vamos ouvir o Sousa, do Verdão, e o Memphis Depay, estrangeiros que podem virar personagens de uma provável clasificação ou eliminação. Vamos ouvi-los, Sousa y Memphis Depay. Y bueno, va a ser un partido muy lindo. Yo creo que nosotros, como dije, yo, mis compañeros, todos los que estamos acá, los que trabajamos para ese partido, yo creo que vamos a estar mejor, vamos a estar activos, vamos a estar vestidos para el partido, porque como dijiste vos, yo creo que es el partido más importante que tiene Palmeiras, que es un clásico que también va a ser lindo partido para nosotros y también para la gente. Yo creo que también porque ellos son los que siempre están y apoyando de donde les toca también a ellos. Now we know how important it is to stay in the cup. We have an advantage, 1-0, but we know that we need to be focused, and of course the whole week, especially the last 2 days, we were really focused. We have a lot of meetings to see how we can approach the game, but it's a derby. We know what to do. We know how it's going to be there, and everybody is ready. Everybody's prepared, aggressive on the training. So I think we are ready to do what we need to do, handling business. A gente tem uma tela para falar da diferença de momentos, usando a mesma palavra que o Eugênio usou agora, momentos. Olha a diferença dos momentos ou das situações vividas no momento para o Corinthians e Palmeiras. Será que isso não interfere em campo? Porque o Palmeiras, olha só, Leila Pereira é a presidente ou a presidenta desde dezembro de 2021. No Corinthians, Omar Stabile assumiu a presidência em maio após afastamento de Augusto Melo. É bem diferente, né? No Corinthians, Dorival é o técnico há 100 dias. No Palmeiras, Abel é o técnico há 4 anos e 280 dias. No Palmeiras, reforço mais caro em 2025, Vitor Roque. Mais de 25 milhões de euros, fora os outros. No Corinthians, Angileri foi o único contratado para a temporada 2025 sem custo. O Corinthians venceu 2 derbys em 2025 e o Palmeiras só venceu 1. E 2 confrontos terminaram empatados. Ou seja, em 5 derbys nessa temporada de 2025, tem 2 vitórias do Corinthians, 2 empates e só uma do Palmeiras, o que pode aumentar essa pressão para cima do Palmeiras, hein? Eu, quando vi isso hoje de manhã antes do programa, conversando com o amigo Leon, o nosso editor-chefe, eu falei, nossa, já foram 5 derbys em 2025? Fiquei surpreso, mas aí ele falou, sim, já foram 5. Porque no Paulista teve fase de grupos, teve mais 2 das finais 3, teve mais 1 do Brasileiro 4 e teve mais 1 da Copa do Brasil do primeiro jogo 5. Já foram 5 e o Palmeiras só ganhou 1, hein? Pois é. Ou seja, se a gente fosse olhar só a administração, isso é um verdadeiro milagre. Porque há um abismo entre Você viu as diferenças os jeitos que os times são administrados, né? É aquele componente que a gente fala do clássico é clássico, derby, iguala coisas inigualáveis, e é isso. Mas e o a ponto gente de não vista... colocou, desculpa, professor, a gente não pôs na tela, poderia ter colocado situação estável do Palmeiras financeira e dívida monstruosa que não para de crescer do Corinthians. Poderíamos ter colocado categorias de base estruturadas, organizadas, servindo seleções desde o sub-12, sub não sei o quê, até o sub-17 do Palmeiras e vendendo jogadores caríssimos para gigantes do futebol europeu contra categorias de base do Corinthians, que tem estado uma bagunça. Mas o ponto principal aí, é claro que tem a mobilização de clássico, o envolvimento que isso gera na torcida, os jogadores acabam ali pegando, né, muito dessa responsabilidade, mas o Corinthians não é um coitadinho. Porque quem olha pode pensar, nossa, o Corinthians ali hoje numa condição como se fosse ali um Barcelona espanhol. Não é. É o Corinthians... E tem um time muito bom, eu acho. Elenco não, mas time sim. Mas esse é o Concorda? ponto. O Corinthians não se reforçou nessa temporada. Mas muito porque no meio do ano passado, com risco de rebaixamento,
teve que gastar os tubos para contratar e chegou nessa leva. O Memphis conseguiu... Carrijo, Martínez. Carrijo, jogadores que elevaram o nível. O Anrileri, para mim, é um jogador interessante de se ter no elenco, mas não está nessa prateleira. Mas é explicável porque o Corinthians não se movimentou tanto no mercado. Tem dificuldade financeira, já fez esse sacrifício que foi compensado não só com a fuga do rebaixamento, mas com vaga na Libertadores, que esse time, essa diretoria, não a diretoria O anterior... título paulista também. O título paulista, claro, mas não conseguiram aproveitar na Libertadores. O time caiu de forma muito precoce, inesperada, mas é um time que tem condição de bater de frente com o Palmeiras. Há rivalidades muito mais desequilibradas se a gente for buscar no futebol brasileiro pelo momento. Vasco e Flamengo. Há, de fato, um abismo ali em time, em investimento. Agora, em relação a Corinthians e Palmeiras, por mais que a janela do Palmeiras tenha Mas sido investimento também há em Corinthians e Palmeiras. um abismo... Não há? Olha o que o Corinthians... Só no Vitor Roque foi 25 milhões de euros? Mas, Abel, o Corinthians Não há? O Corinthians não faz esse tipo de movimento porque busca jogadores que estão livres no mercado. Mas, Então. Mas olha a folha... Porque ele não tem condição de... A folha salarial não é muito distante. Ah, e pode ser. Então, o Corinthians tem uma das maiores folhas salariais do Brasil e com a dívida que tem. Também porque a administração é ruim. Pois é. A administração é ruim e permite isso. Não tem condição financeira para ter a folha salarial que tem, mas com os jogadores, com os investimentos que o Corinthians faz, pagando salários, era para ter até uma situação mais equilibrada, porque não é um time... O Palmeiras está devendo para um monte de gente? Para outros clubes, para outro... E o Corinthians? Tá. Faz parte do abismo que eu estou colocando. Eu estou errado? Estou errado? Mas no campo, a gente não enxerga esse abismo. Ah, Porque sim, aí eu concordo. O Corinthians faz loucuras. Aí eu O Corinthians concordo. contrata o Memphis, o Corinthians tem o Garro, o Hugo Souza. Estou contigo. E por isso, o Jogadores Corinthians teve uma sequência de quantos jogos com vitória no Campeonato Brasileiro do ano passado e jogando bem? Pois é, mas porque às vezes time dá é esse bom. passo Tem além bons das jogadores. pernas que faz com que a situação se equilibre. Então, eu não trato o Corinthians como um azarão, Não, eu só também por não. causa da situação também financeira, não. só pela instabilidade administrativa. Olhando time por time, a gente vê uma situação bastante equilibrada. Concordo. Hoje, o Corinthians, na minha visão, do meio para frente, tem jogadores mais decisivos que o Palmeiras. Mas É a verdade, diferença... eu concordo, mas por isso que a gente mostrou a tela. Com toda essa diferença administrativa, financeira, etc. e tal, por que em campo eles se equivalem? Por isso, talvez que a pressão seja maior no Palmeiras, não é isso, professor? Mas eu Desculpa acho que eu te que interrompi. Fale, professor. Eu acho que a diferença não entra em campo no varejo, numa eventual final de Paulista, num mata-mata de Copa do Brasil, em que o Corinthians... Mas no atacado entra em campo, sim, gente. Quem disputou o Mundial foi o Palmeiras. O Palmeiras triplicou o número de Libertadores. Isso é verdade. O Corinthians não consegue nem passar para a fase de grupo. Não, o Palmeiras recentemente ganhou Libertadores, ganhou o Brasileiro, ganhou Então. Copa do Brasil, foi para o Mundial. Então você tem razão. Mas nos confrontos esse ano, eles têm sido equilibrados. Aí É isso que a gente está discutindo. Derby é derby. Que jeito que o Corinthians está ganhando do Palmeiras também, que todo mundo sabe. O Corinthians mas qual o jeito? O Corinthians não está amassando o Palmeiras. Ah, mas tá, Não, mas tá para quem sendo diz que a melhor em alguns diferença não jogos. entra em campo, se não entra em campo, então vai para o jogo franco. E não é isso que está acontecendo. Né? Então a gente tem um compromisso aqui com a verdade. Né? Estamos falando a verdade. No varejo, tudo bem, o Corinthians está se superando por todos os problemas que tem nos confrontos contra o Palmeiras. Isso é uma coisa. Palmeiras- Agora, dizer que diferença de organização não entra em campo, eu acho que é até um desserviço, porque a gente fica dando milho para o bode para essas administrações terríveis dessa gente Você que tem tá no razão, mas não é isso que a gente está dizendo. Né? A gente está dizendo Sim, que mas só para evitar as nos confusões, né? confrontos entre eles nesse ano, Sim, a tela mostrou isso. se tudo que tem de diferente, de positivo do Palmeiras em relação ao Corinthians aparecesse nos confrontos entre eles, o Palmeiras teria vencido todos e teria certo. sido campeão paulista. Agora, no geral, você tem total razão. São coisas o Palmeiras está diferentes. indo para as oitavas de final da Libertadores. O Corinthians não conseguiu chegar nem na Sul-Americana. Foi eliminado na Libertadores e na Sul-Americana. Mas é que tem É um diferente. A gente está falando nos confrontos entre eles, professor. Aí sim, aí é uma Não estamos palavra... faltando com a verdade. Aí é a palavra-chave da história do Corinthians, superação. Não, Isso aí é na base da superação. prof, diferenças em classe- Agora, time por time. O Corinthians tem time para bater de frente com o Palmeiras. Tem um ataque poderoso e interessante. De resto, o Corinthians não tem a organização defensiva que o Palmeiras tem. Não, eu e acho aí, que- e eu aí acho porque que, não assim, tem um trabalho como o do Abel. Você tem Não no tem. Brasil sempre a possibilidade, não é o caso, tá? Mas você tem sempre a possibilidade do Lanterna ganhar do líder do campeonato. Isso acontece praticamente todo ano aí.
ou vice-lanterna, ganhar de um time do G4. Isso é normal no futebol. Na séries A e B. Em um jogo, tudo pode acontecer. Em 2 jogos, no confronto de mata-mata, tudo pode acontecer. Agora, a gente vai perceber as diferenças, as distâncias, quando a gente estende isso para o desempenho ao longo de uma temporada, de 2 temporadas, de 3 temporadas. O professor fez. É isso. Correto. Atacado e varejo. É isso. Você não tem como você olhar e dizer que o Corinthians é melhor que o Palmeiras. Não é a realidade. Agora, ele pode ganhar do Palmeiras? Pode. Ele pode ser campeão paulista, como foi, apesar de tudo que foi feito no jogo da volta lá na Neoquímica Arena, que eu critiquei, foi muito xingado e mais coisas nas redes sociais, mas você vê que a torcida do Corinthians perdeu o direito a botar faixa, botar bandeira, E dentro de campo o time também sofreu sanções, porque o Corinthians já acabou com o jogo, faltando, sei lá, 20 minutos de tempo corrido. Não teve jogo. Minutos, não. Depois daquele pênalti, acabou o futebol. Uns bons acréscimos, né? Depois do pênalti não teve mais jogo. Por quê? Porque ali você vai para tudo ou nada, você vai usar de outros artifícios. Na bola, ele conseguiu ganhar. Mas só não exagera. Isso foi no jogo de volta. Foi no jogo da volta. Jogo de ida no Allianz Parque, o Corinthians ganhou. Ganhou, jogando trancadinho ali atrás, fazendo um belo gol. Sim, não estou tirando mérito. Eu estou colocando o seguinte, Abel. Nesse tipo de situação, de circunstância, você consegue. Agora, quando você estica para ver um campeonato de pontos corridos, dificilmente vai chegar na mesma pontuação. Perfeito. Isso serve para Corinthians e São Paulo e Palmeiras, como para outras situações do futebol brasileiro. Você tem, por exemplo, no Rio, o Flamengo, que é um time que nos últimos anos tem sido muito forte, com muito dinheiro, com muito investimento, e às vezes ele perde para o Fluminense, que tem menos elenco, uma situação econômica diferente. Dos clássicos no mundo. Até porque 2019 nos clássicos jogaram Flamengo e Vasco. Flamengo histórico, um dos maiores da história. E o Vasco numa situação ruim, como tem estado nos últimos anos. Foi 4-4 o jogo. Sim. O Paysandu ganhou do Remo na Série B. O Paysandu tinha uma vitória no campeonato todo, o Remo brigando por G4. A gente cansou de ver isso. Porque existe a tem esse fator. É isso. Mas assim, mas nesse caso, eu não vejo que é uma superação dos caras falando, olha, a gente é inferior, vamos pra cima dos caras. Porque do lado do Corinthians, pensando no time titular, muito bons. Tem muita qualidade também, tem de onde tirar. E aí a gente pode... Muita qualidade do meio pra frente. Mas cara, você... Peraí, o goleiro é muito bom. É ótimo. Sim. O goleiro é excelente. A defesa não é grande coisa. Não, a gente, em comparação com a do Palmeiras... Então, peraí, vamos ver as escalações pra gente continuar? Vamos fazer um cara a cara? Vamos ver as escalações. Corinthians, desculpa. Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, super elogiado no ano passado, ou não? No começo. Fez um grande campeonato brasileiro e ajudou a salvar o Corinthians. Tô certo ou tô errado? Um bom começo. Pode ter caído de produção. Gustavo Henrique e Matheus Bidu. O contrário. Mais criticado e agora mais firme. Boa. Ranieri, Carrídio, Martínez, Garro, Yuri Alberto e Memphis Depay. Bom, eu não consigo enxergar aí um mau time. Você pode falar se poderia ser potencializado, se tivesse um treinador com mais tempo de trabalho, se não tiraria mais. Mas agora falar que essa escalação aí é ruim, pra mim tem time e muitos no campeonato da Série A numa situação mais complicada. Então por isso que eu não vejo que o Corinthians vai nessa pegada de, olha, a única forma de ganhar é trancado lá atrás jogando por uma bola. Não é essa a diferença toda. Pensando em trabalho, em modelo profissional, em perspectivas para a temporada, é lógico que o Palmeiras... Há um abismo entre os dois. Exato. Aí não... Olha a comparação aí na tela. Aí é maldade, porque o do Corinthians é muito melhor. Pergunta polêmica. Polêmica. Carrijo, Garro, Memphis e Yuri Alberto. Vou repetir. Carrijo, Garro, Memphis Depay e Yuri Alberto jogariam no Palmeiras hoje? Seriam titulares? Eu falei que a pergunta era polêmica. Mas Quero ouvir as respostas. Quer que eu repita o quarteto? Ou não precisa? Carrijo, Garro, Yuri Memphis. Rodrigo Garro, Memphis Depay e Yuri Alberto jogariam no Palmeiras hoje? Mas aí Eugênio Leal. No Palmeiras do Abel, eu acho que... O Yuri jogaria. Carrilho não jogaria, o Yuri jogaria, o Memphis jogaria. E o Garro? Aí o Garro e Memphis juntos, eu já não sei se jogariam. O Garro jogaria no... O Carrijo não jogaria no Palmeiras? No Palmeiras, não. Eu também acho que é o que não entraria. Memphis entraria.
é um jogador mais técnico, de menos transpiração. Memphis entraria, Yuri entraria muito. Quem que é o outro? Garro e Carrijo. O Garro. O Garro, naquela configuração com o Rafael Veiga, era ali. Agora depende de como o Abel... Mas eu vejo que o Garro teria mais chance de jogar do que o Memphis. Por característica. Sim, por característica. O Garro é mais compatível. Porque característica é uma coisa, mas por qualidade, o Memphis é um jogador que joga em qualquer time do Brasil. Olhando só a bola. Só a bola. Mas pensando na ideia O sistema do Palmeiras não tem espaço para os dois. Pois é. É um ou outro. Foi uma pergunta que sai da realidade, mas só para a gente pensar um pouco no jogo. Mas voltando às possibilidades do jogo e ao que o jogo pode trazer, o Eugênio já trouxe o pensamento dele, que ele imagina que o Corinthians venha mais fechado, diferente do que fez no jogo de ida. Você imagina isso também, professor Celso? Imagino. E eu acho que tem 2 jeitos do Corinthians jogar fechado. O jeito errado e o jeito certo. O jeito errado é ficar esperando o mundo acabar em barranco até que a bola acabe entrando. E talvez vá para os pênaltis por causa disso. O Eugênio trouxe isso aí, eu fiquei pensando, não é também muito arriscado? O Corinthians vai ficar só se defendendo? Agora o jeito... Não é só se defendendo. O jeito certo... Defendendo e esperando o contra-ataque? Claro. O jeito certo o Tite ensinou contra o Chelsea naquela final em 2002. Vai e mostra que está presente no jogo. E mostra que está presente no jogo. Numa eventualidade, você pode até ganhar um jogo como ganhou aquele. Agora, tem um problema. Para jogar assim, seria melhor... O Corinthians tem muita qualidade na frente. Mas não tem o tal do jogador agudo de lado e de velocidade. Se esse elenco tivesse esse jogador... O Yuri Alberto puxa bem contra-ataque, não puxa? Puxa. E o Memphis com lançamento, com visão de jogo também, o Garro. Na falta desse jogador... Mas falta o cara mais rápido. Falta esse cara. Falta o escape, né? Aquela coisa do escape. Precisa ver, a bola precisa chegar nesse jogador. O Dieguinho foi bem contra o Fortaleza, mas é jovem, 17 anos. Verdinho, né? Verde não pode ser, né? Mas cru. Tá cru ainda. Verdinho, jogador do Corinthians? Tá cru. Mas foi bem ali, pode ser. Eu até vejo que o Dorival, diante do que tem sido o time, ele olha para o banco ali, não vê qualidade suficiente na reposição, pode começar a queimar algumas etapas também, né? Tem Dieguinho, tem Kaique. Hoje, num derby? Não pro derby, mas pensando no time, daqui para frente, o Romero, por exemplo, tem justificado tantos minutos, tantas oportunidades. É um jogador, de certa forma, ou não, histórico ali, que tem o seu apelo, mas hoje não tem jogado. Até Thales Magno, quando entra também naquela rotação abaixo, com a dificuldade. Então, olha para os jogadores da base de uma maneira diferente, mas para hoje, de fato, é o jogo para ter jogador mais cascudo. Tão mal assim, Thales Magno? Não, foi até bem contra o Fortaleza ali, criando com o Arrileri. Não foi tão mal. Mas em outros jogos, sumido ali, disperso no jogo. E esse é o ponto. Mas para o jogo de hoje, pede que esses caras apareçam e chamem a responsabilidade. Né? Diga, Eugênio. Eugênio trouxe uma voz aqui que eu acho que vem coisa boa. Fala. Não é coisa boa, não. Estou vendo o Breler falar. Imagina, porque futebol é imprevisível, né? Futebol, um dia o cara tá mal, outro dia ele tá bem. E é assim. Imagina se o Corinthians ganha o jogo com um gol do Romero ou do Thales Magno. Pode acontecer. Por que não? Porque eles adoram queimar a língua, né? Do comentarista. Não, mas o torcedor corintiano que olha para o campo sabe que esses caras não estão bem. Hoje, por exemplo, é um jogo. Mesmo. Hoje é um jogo que pode ser divisor de águas. Os caras falam, hoje eu tenho de dar a resposta. E esses caras precisam chamar a resposta. O Dorival, por exemplo. O caminho dele ali é na preleção orientar o time, passar estratégia, e eu acredito que vai ser mais ou menos nessa linha do Eugênio, um time mais reativo e pode até ter um caminho para o Corinthians. Porque se o Corinthians faz um gol no primeiro tempo, sai à frente no placar, é o cenário perfeito e pode explorar essa ausência na zaga do Palmeiras. Não tem Murilo, não tem o Fux, que vinha jogando bem, vinha dando conta do recado, e o Mikael tem sido inseguro. Um jogador até cobrado pela torcida palmeirense, não passa essa confiança e em muitos momentos é lento. Então pode aproveitar essa explosão do Yuri Alberto para jogar tanto nas costas dele quanto do Gomes, explorar a bola longa. O Corinthians ganha o jogo sem o Fux, né? O Corinthians ganha o jogo ali, quando o Fux sai. Agora, eu acho que essa coisa de dar resposta, o jogo para dar resposta, isso aí tá mais do lado do Palmeiras, né? Muito bem, Fiel. E lembrando que logo mais às 5 da tarde, as organizadas do Corinthians e todo torcedor, no modo geral, está convidado para comparecer ali no CT Dr. Joaquim Grava. Eu vou estar lá presente, vou acompanhar de pertinho, vou subir alguns conteúdos aqui no canal, lá nas redes vizinhas também.
para você que me acompanha aí, do incentivo ali, né, da fiel torcida para os jogadores que vão sair direto do CT. O busão deles sai às 18h30, direto para a Barra Funda, lá na Arena Netflix Sandy Júnior, e a Fiel vai estar lá incentivando os jogadores, mostrando que esse jogo é o jogo da vida e o Coringão não é brincadeira. Então vamos com tudo, vamos lá incentivar, vamos empurrar. E você que está vendo esse vídeo aqui é o nosso convidado também. Se quiser estar lá dando essa força pra gente, você será muito bem-vindo também, beleza? Bom, eu vou ficando por aqui. Qualquer novidade eu trago de volta pro canal, e também lembrando que eu vou estar fazendo aí essa cobertura aí da torcida, né, lá incentivando os jogadores na saída do CT para o jogo de logo mais às 9h30 da noite. Eu vou assistir o jogo lá no posto do Corinthians, na Avenida Líder. Quem quiser também encostar lá, vai ter uma galera lá, hein? Tamo junto, até o próximo vídeo e vai Corinthians!